Vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com você essa reflexão. Se a gente pudesse resumir o porquê, o para quê nós nascemos, qual é o nosso propósito, a gente pudesse resumir em uma palavra, qual seria essa palavra? A gente lançou um livro, eu e o Thiago, chamado Deus te fez de propósito. Deus te fez de propósito, tá vendo aqui? E a gente colocou na capa, ó, essa arte tão famosa, né? Que é a mão de Deus aqui, ok? E aqui é a mão do homem, beleza? Essa arte tão famosa, mão de Deus aqui, ó, e a mão do homem. Por que a gente usou essa arte? Porque a gente acredita que propósito é o casamento entre duas coisas, tá? Na mão de Deus a gente escreveu chamado. Na mão do homem a gente escreveu missão. E você vai entender isso, ok? Missão é aqui e chamado aqui. Olha só. E a pergunta hoje é essa. Cara, por que Deus me fez? Então, a primeira coisa que eu quero falar, você que está aqui, é o seguinte. Deus fez você de propósito, tá? Essa é a mensagem. Deus fez você de propósito. Deus não... você não é um acidente. Você não é, tipo assim... Quem é aquele ali? Imagina Deus perguntando para os anjos. Quem que é aquele ali? Aquele ali é o Gustavo. Mas de onde ele surgiu? Aconteceu sem querer ali. Não. Você não é um acidente. Deus fez você de propósito, ok? Aí a pergunta que você tem que responder com clareza e ter muita... saber disso é por que e para que Deus me criou. Qual é o motivo? Se Deus me fez de propósito, qual é o meu propósito? Qual é o nosso propósito, ok? E eu queria responder para você que propósito é o casamento entre duas coisas, mas que podem ser resumidas em uma palavra. Uma palavra. Presta atenção nisso. Presta atenção. Os religiosos, Mateus 22, chega para Jesus e ele diz assim, ó, eles dizem assim, ó, Jesus, como que a gente poderia resumir o Antigo Testamento? Eles perguntam assim, Jesus, qual é o mandamento mais importante? Se você olhar, Jesus, para todo o Antigo Testamento, todos os livros, para tudo que Deus disse, ok? O que é o mais importante de tudo? Qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? E aí Jesus, ele resume então para eles o grande mandamento, ok? Jesus vai resumir para eles o grande mandamento. E Jesus fala assim, olha, presta atenção nisso. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, ok? Então, ama o Senhor teu Deus com tudo que tem em você. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Lembra o primeiro mandamento? Não terás outros deuses? Então ama, coloca toda a sua afeição, o seu serviço, os teus olhos fixados nele. Ama o Senhor teu Deus com tudo. Mas aí ele surpreende. E ele diz assim, igual a esse. Olha isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós pudéssemos resumir em uma palavra, por que e para que nós nascemos, que palavra seria essa? Os religiosos chegam e falam, Jesus, me fala qual é o mandamento. Se eu tenho que obedecer uma coisa de Deus, ou seja, se tem uma coisa que eu fosse escolher para obedecer, uma coisa que resumiria tudo, por que eu estou vivo, Jesus, qual seria? E Jesus responde para ele, ame. Eu vi uma vez um homem, um profeta, compartilhando uma experiência que ele teve, e eu não vou entrar no mérito se aquilo foi real ou se foi realmente um sonho, o que aconteceu, mas ele disse que ele chegava no céu e ele viu uma fila. E ele estava nessa fila, né? E aí as pessoas iam chegando para entrar, né, no céu. E quando chegava a vez delas, a pergunta feita para elas era: você aprendeu a amar? Você aprendeu a amar?
E eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, ok? Depois que você morrer, mas eu quero só trazer essa reflexão. O propósito da minha e da sua existência, nessas palavras de Jesus, dá pra gente usar outras palavras como adoração e tal, mas nessas palavras de Jesus você foi criado para amar. Amar e amar, ok? Ama o Senhor teu Deus e ama o teu próximo. Então presta atenção o que é propósito, ok? Então o propósito é o casamento entre o seu chamado e a sua missão. Presta atenção nisso. O propósito de Deus é o casamento entre o seu chamado, ama o Senhor teu Deus acima de tudo, e a tua missão, ama o teu próximo como a ti mesmo. O propósito de Deus na sua vida é você viver esses dois grandes amores, que na verdade é um só. Amar. Amar a Deus e amar o próximo. Tá? Muitas vezes, quando a gente vai falar de propósito, entender por que a gente nasceu, a gente quer falar só da missão, por exemplo. Eu nasci para... por exemplo, eu nasci para jogar futebol, eu nasci para ser um policial, eu nasci para ser um advogado, eu nasci para ser um médico, eu nasci para fazer, comunicar aqui com as pessoas, como eu estou fazendo aqui agora. Então, isso tem a ver com sua missão e como é que você vai servir pessoas. Ou, quando a gente vai falar de propósito, muita gente fica só aqui. Não, eu nasci para adorar a Deus, eu nasci para amar a Deus, eu nasci para me relacionar, eu nasci para orar e estar com Ele. Sim, mas também para amar o seu próximo. Então, é o casamento. Qual é o seu propósito? É o casamento, seu chamado, sua missão. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você está vivendo o seu chamado? Presta atenção nisso. A primeira vez que aparece a palavra chamado, esse verbo chamar na Bíblia, em Gênesis 3, quando o homem peca. O homem, a mulher, a humanidade peca, né? Eles obedecem a Deus. Presta atenção nisso, cara. E aí a Bíblia fala que Deus chama o homem. Então é o chamado do homem. Gente, o que Deus por que Deus estava chamando o homem? Ou para que Deus estava chamando o homem? Ele fala: Adão, onde você está? Do que ele estava falando? Ele sabia onde Adão estava. Ele estava no Éden, o Adão estava no Éden. Por que ele pergunta onde você está? Deus que sabe de todas as coisas. Por que ele pergunta? A pergunta de Deus, ou o chamado de Deus é: Adão, onde você está? Que você não está na posição para a qual eu te criei, diante da minha presença. Adão, onde você está? Que você está se escondendo do seu propósito, pelo motivo pelo qual eu criei você. Estar diante de mim todos os dias. Adão, cadê você? Que você não está no centro da vontade de Deus, o centro da vontade, do propósito para a sua criação. Se relacionar comigo. Eu sou seu pai, Adão. Por que você está se escondendo do seu pai? Então, essa é a primeira pergunta. Onde você está que não é na minha presença? Então, a primeira parte do propósito é esse relacionamento pessoal com Deus. Esse relacionamento vertical. Como está o seu relacionamento com Deus. A primeira parte do seu propósito é o seu chamado. Vem para a presença de Deus. Vem para esse relacionamento. É Ele te escolhendo, é Ele te adotando para agora se relacionar com Ele. Você tem vivido o seu chamado. Você nasceu para amar a Deus acima de todas as coisas. Você nasceu para isso. E é muito doido, porque quando você começar a viver isso, vai ser como um peixe dentro da água. Vai ser como uma ave voando. Você vai ficar pleno, porque quando a gente faz aquilo que a gente nasceu para fazer, isso é muito forte, cara. Isso é maravilhoso, isso é natural. Então, eu quero te desafiar com essa pergunta de Deus: onde você está? Onde você está? Que não é na minha presença. É Deus te chamando. Esse é o seu chamado. O nosso chamado, gente, é para o sacerdócio. O nosso chamado é para a filiação. É para estar diante do Senhor todos os dias. E aqui tem perguntas muito, muito básicas da nossa fé. Como está a sua vida de oração? Cara, você tem algo que
expressa esse nosso chamado de uma forma plena é a nossa vida de oração. Por quê? Porque é a hora que verdadeiramente fica claro o porquê eu me relaciono com Deus. Eu me relaciono com Deus com a igreja como um clube social, eu me relaciono com Deus porque eu quero coisas, ou eu me relaciono com Deus porque eu amo a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Se você não consegue orar, você vai ter que fazer essa pergunta para si mesmo. Porque como eu digo que eu amo alguém e não tenho vontade, prazer e disciplina nenhuma de estar presente, estar com ele, estar no mesmo quarto com ele. Então, essa é a grande prova. Jesus fala assim, não seja como os fariseus, como os hipócritas, que vão para as esquinas para orar. Olha o que ele está dizendo. Eles usam o relacionamento com Deus para um ganho. No caso deles, era prestígio diante da comunidade. Eles me usam para ganhar. Agora, vocês entram no quarto, fecha a porta e se relaciona com o seu pai que te vê no secreto. Por que ele está falando disso? Não é somente sobre entrar no quarto e fechar a porta, mas ele está falando sobre você só vai saber se é real se quando ninguém está olhando, você não tem nada para fazer, se você vai para a presença. Sem ninguém olhar, sem nada para fazer e sem ganho nenhum. Se você vai, é só assim que você vai saber se é real esse relacionamento. Então a primeira coisa é ama o seu pai. Adão, onde você está? E a primeira coisa é viver o seu chamado. Você está vivendo o seu chamado, cara. Às vezes eu e você estamos vendo um monte de vídeo e lendo um monte de livro atrás de qual é a minha missão, o que eu vou fazer, qual é a minha profissão. Cara, você está vivendo o seu chamado? Ama Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro e grande mandamento? Beleza. Aí quando eu começo a viver o meu chamado, que é se relacionar com o Pai, que é viver para Deus, que é amá-lo acima de todas as coisas, ele fala que tem uma segunda parte do meu propósito. Eu fui criado para amar a Deus e eu fui criado para amar o próximo. Olha isso, gente. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Gente, se a primeira pergunta de Deus para o homem é onde você está, que não é na minha presença, sabe qual é a segunda pergunta? Gênesis 4. Ele chega para Caim e faz a seguinte pergunta: onde está o seu irmão? Uou. Gente, Deus está fazendo perguntas para o homem sobre o propósito dele. Adão, onde você está? Que não é na minha presença. Eu te criei para me amar. Eu te criei para estar diante de mim. Caim, onde está o seu irmão? Eu te criei para amá-lo como a você mesmo. Onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Gente, deixa o Espírito Santo fazer essa pergunta agora no seu coração. Onde está o seu irmão? Onde está a sua irmã? E cara, deixa eu te dar a resposta de alguém que o coração estava tomado por Satanás. Deixa eu te dar a resposta de alguém que o coração estava tomado pelo pecado. Sabe qual é a resposta de Caim? Por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? É quando o homem saiu completamente do seu propósito da existência. Porque ele foi criado para um propósito, uma missão. Ser responsável pelo irmão. Ser responsável pela irmã. Cara, por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? É exatamente a resposta que a gente tem dado. Ei, cada um com seus problemas. Eu não tenho que ficar correndo atrás das pessoas. Eu já tenho os meus problemas. Eu já estou cheio dos meus problemas. Ei, Deus está te perguntando hoje. Cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão? Porque essa injustiça, esse sangue, ele clama. Está clamando essa injustiça. E você, junto comigo, nós somos responsáveis. Cara, se eu pudesse resumir propósito em uma palavra, seria: ame. Você foi criado para amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Cadê você, Adão, que senão na minha presença? E cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão? Ah, gente. Cara,
quando eu começo a me relacionar com Deus, presta atenção nisso, quando eu começo a me relacionar, viver o meu chamado, quando eu vou pro quarto, quando eu vou pro relacionamento, quando eu vou pra oração, sabe o que eu descubro, cara? Que o nosso Pai está em movimento. Deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus é missionário. O nosso Deus está andando. Tanto que, quando a Bíblia vai descrever grandes homens de Deus, ali principalmente no Antigo Testamento, fala assim, ó, e Noé andava com Deus. Por que Noé andava com Deus? Porque Deus está andando. Porque Deus está se movimentando. Se eu e você estamos falando que estamos com Deus, é bom você estar em movimento, porque Deus está andando. Se você estiver parado, você já perdeu Deus de vista. Quando as pessoas chegavam para Jesus e falavam, Jesus, eu quero ser seu seguidor, eu quero estar com você, Jesus, pertinho. Ele fala, venha após mim. Eu tô andando, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Ah, gente. Deus está andando. Então, se você está falando para mim que você se relaciona com Deus, você está andando. Você está se movimentando. E a pergunta, então, do propósito é, Deus, para onde você está indo? Pai, para onde você está indo? E aí ele vai falar, eu tô indo abraçar aquele ali, ó. Eu tô indo amar aquela ali, ó. Eu tô indo alcançar aquele ali. Eu tô restaurando todas as coisas. Eu tô anunciando e proclamando o reino em toda parte. Então, Deus está em movimento. E se eu falo que eu estou com Deus, eu tenho que estar em movimento com Ele. Deus está entrando nas cidades, Deus está entrando nas nações. Então, se eu falo que eu estou com Deus, eu tenho que estar entrando nas cidades e nas nações. E aí cadê o seu irmão? E nas palavras de Jesus ame o seu próximo como a você mesmo. E aqui, gente, mora a nossa missão. Você quer descobrir sua missão? Amar o seu próximo como a você mesmo. E aí você fala, Douglas, mas então todo mundo é igual? Não, não, não. Aqui que dá uma diferença para cada um. Por quê? Porque amar... Deixa eu te dar uma palavra boa para amar? Posso te falar uma palavra boa para amar? É servir. A gente, na nossa cultura ocidental, o amar ficou extremamente romantizado, porque nós somos sentimentalistas, né? Então, quando eu penso em amar, ó o símbolo que eu tenho para amor. A Bíblia não usou esse símbolo para amor. Jesus não fez assim para ninguém. Sabe qual foi o símbolo de Jesus para amor? Uma cruz. Sabe qual foi o símbolo de Jesus para amor? Uma bacia e uma toalha para lavar os pés. Então, posso te dar uma palavra para amar? Servir. Então, em vez de pensar, ama o teu próximo como a ti mesmo, pense em serve o teu próximo como você gostaria de ser servido. Servir é uma palavra para amor. Então, o seu chamado é amar a Deus acima de todas as coisas, mas a sua missão é servir o seu próximo. Presta atenção nisso. Servir o teu próximo. E aí, aqui começa a diferenciar, porque a minha pergunta é como você vai servir? E aí, cada um nessa live vai servir de um jeito. Cada um aqui hoje vai servir de um jeito. Um vai servir fazendo uma live 8h30 da manhã, compartilhando a palavra com seus irmãos. Outro vai servir cuidando de um caso jurídico das pessoas que não têm condições. O outro vai servir indo lá para o hospital e fazendo turnos lá no hospital para cuidar das pessoas. E o outro vai servir. Cada um vai servir com o dom de Deus na sua vida. Então, o que você observa ao seu redor e que você tem condições de contribuir? E aqui a pergunta muda, gente. A pergunta, então, do seu propósito de vida não é o que dá mais dinheiro. Não é o que dá mais prestígio. Não é o que vai te trazer fama. Não é o que vai te trazer poder. O que as pessoas vão te aplaudir. A pergunta do propósito é o que eu tenho para servir pessoas, mesmo que ninguém me pague nada. Porque você nasceu para amar. Porque Deus, o nosso Pai, é amor. Eu e você nascemos para amar. Então, como é que você vai servir o seu próximo? E aí a pergunta é o que você é bom? O que você gosta de fazer? Quais são as habilidades que você tem? Que você pode desenvolver mais, fazer um curso, ler livros. Você pode desenvolver ainda mais, você servir ainda melhor. Porque Deus está perguntando para mim e para você hoje, cadê o seu irmão? Cadê a sua irmã? Cadê eles? Eu te dei dons,
eu te dei habilidades, eu te dei recursos, eu te dei contatos, eu te fiz nascer numa região, eu te fiz com uma aparência. Sabe, eu acabei de ouvir uma live de um amigo, pastor Daniel Lara, meu amigo. Ele disse assim, sabe quando eu e você entendemos o propósito e estamos curados? É quando Deus chega pra gente e diz assim, seguinte, meu amigo, amanhã, quando você acordar, eu vou fazer uma mudança na sua vida. E você pode ser, amanhã, quando acordar, quem você quiser. Me pede e amanhã você acorda sendo quem você quiser. E aí você vira para Deus e fala, obrigado, Deus. Então amanhã eu quero acordar sendo eu mesmo. Você não entendeu, cara? Que Deus é perfeito e não erra. Que Ele não errou no seu cabelo. Que Ele não errou no tom da sua voz. Que Ele não errou na cor dos seus olhos. Que Ele não errou na sua aparência. Que Ele não errou na sua altura. Mas que tudo isso contribui para você servir, e aqui eu entro nessa próxima parte, o seu próximo. Porque o seu próximo, presta atenção nisso, é diferente do meu próximo. Quem é que está perto de você e que está longe de mim, e quem é que está perto de mim que está longe de você. Então, se eu tenho que servir, eu tenho que ver com o que eu vou servir, cada um aqui é de um jeito, a segunda questão é quem é que está perto de mim. Quem é que é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quando Jesus pergunta onde está o seu irmão, quando ele pergunta para mim, eu penso em alguém. Quando ele pergunta para você, você pensa em outra pessoa. Quem é o seu próximo? Com a minha aparência, ó, com essa barbona aqui, com esse jeito, com a região que eu nasci, na nação que eu nasci, a região do Brasil que eu nasci, eu tenho voz no coração de um grupo. Só que você tem voz no coração de outro grupo. E Deus está perguntando, onde está o seu irmão? Onde está a sua irmã? Talvez alguém que nasceu numa comunidade carente tem muita facilidade de entrar naquele lugar, ele sabe a linguagem, ele sabe o jeito, ele sabe o estilo de vida, ele sabe a frequência do coração daquelas pessoas. E ele sabe como ministrar ali. Agora, talvez alguém que nasceu num contexto de muita riqueza, ele sabe entrar naquele lugar e ele sabe como servir naquele lugar. E um talvez não consiga servir a região do outro. Mas não tem problema nenhum. Por quê? Porque é a multiforme sabedoria de Deus. É a graça de Deus espalhada através de todos nós. De todos nós. Gente, você nasceu para uma coisa. E eu queria fazer um desafio para você. Você, ao desligar esse vídeo aqui, ao desligar esse nosso tempo aqui, você pensar só em uma coisa. Como eu posso amar mais? Como eu posso amar mais a Deus e crescer nas minhas afeições e amor por Ele, passar ainda mais tempo com Ele, passar mais tempo na sua palavra, e como eu posso amar mais meu próximo. Que ao desligar aqui, eu e você possamos responder duas perguntas. Onde você está? Que não é na minha presença. Onde você está? Onde você está? E a segunda pergunta é, onde está o seu irmão? E que nós não sejamos como Adão, escondidos atrás da criação, escondido atrás das coisas criadas, mas que a gente corra para a presença de Deus. E que nós não sejamos como Caim, tão embebedados no nosso egoísmo que a gente responde, por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Ao ouvir essas duas perguntas, onde você está? Que eu possa responder, estou aqui, Senhor, amando o Senhor com todas as coisas que eu tenho. Ao ouvir a segunda pergunta, onde está o seu irmão? A gente pode dizer, está aqui, Senhor. Todos os meus irmãos, todos que o Senhor colocou próximo de mim, tudo que tiver ao meu alcance do meu serviço, daquilo que você me deu, das minhas condições, está aqui o meu irmão. Douglas, para que Deus me criou? Por que eu existo? Você existe para amar. Para amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Você existe por causa da cruz. E a cruz é vertical. Ama a Deus acima de todas as coisas. E horizontal. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Que essa palavra queime no seu coração. Que essa palavra dê frutos. E eu queria te fazer um desafio. Compartilha com alguém. Sai falando para todo mundo por que as pessoas existem.
porque elas foram criadas. Porque elas nasceram, para que elas nasceram. E que a gente possa espalhar a verdade do Evangelho. Meus amigos, você que está aqui comigo nessa live, eu queria te incentivar, claro. Pede aí, Deus te fez de propósito. Aqui, loja.desescola.com, você pode pedir o seu, vai para sua casa aí, beleza? Deus te fez de propósito. Como descobrir por quê e para que Deus te criou. Esse livro aqui tem exercícios práticos dentro para você descobrir a sua missão, ok? Seu propósito, eu descrevo de forma muito clara o seu chamado, sua identidade, mas também exercícios para descobrir a sua missão, como que eu vou servir, como eu descubro quem é o meu próximo, tá? Então, tem aqui o livro, vai te abençoar muito, fora que ele é lindão demais, né? Olha isso, coisa maravilhosa, esse livro. Então pede aí e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Vou deixar o link na bio para vocês aqui, tá? O link na bio, Deus te fez de propósito.